Alguma vez na sua vida já aconteceu alguma situação em que você foi injustiçado? Alguma vez você já sentiu que você foi ali, sabe, injustiçado e você quis de alguma forma retribuir o mal, fazer da mesma forma como fizeram para você também? Opa! Meu nome é Victor Bandeira, eu tenho 22 anos e eu acredito que Deus pode mudar a sua vida. Bom, o vídeo de hoje tem como tema pagando o mal com o bem. Eu não sei você, mas rotineiramente a gente é cercado por esse cenário. Por um cenário em que a gente está a todo momento ali tendo o mal, a presença de coisas ruins acontecendo na nossa vida. E conforme essas coisas ruins vão acontecendo, sejam situações em que podem ser situações que sejam de injustiça, situações em que te causem ali te deixem prejudicado, e aí então você pode acabar se sentindo injustiçado. Você pode acabar se sentindo como alguém que está prejudicado, alguém que foi prejudicado. E aí muitas vezes isso acaba sendo gerado por uma pessoa. Muitas vezes uma pessoa machuca você, muitas vezes uma pessoa te rouba, muitas vezes uma pessoa te maltrata. E como resposta automática, muitas vezes a gente quer pagar na mesma moeda. E bom, o tema do vídeo de hoje vai falar um pouco sobre isso e o tema é pagando o mal com o bem. E por que esse tema? Porque muitas vezes a gente é doutrinado a pensar dessa forma, de que é olho por olho, dente por dente. Se alguém me matou ou se alguém me prejudicou, eu vou prejudicar essa pessoa também. Se alguém ali derrubou, matou, destruiu a minha autoestima, eu vou prejudicar a autoestima dela também, porque se ela me colocou para baixo, eu vou colocar ela para baixo. Se ela roubou meu dinheiro, eu vou roubar meu dinheiro. Se ela riscou meu carro, eu vou riscar o carro dela. E muitas vezes isso denota do nosso senso de justiça. O senso de que a gente não pode deixar as coisas como estão. A gente não pode deixar as coisas por deixar, a gente não pode deixar barato, por assim dizer. Não podemos dar uma de besta e temos que fazer, temos que ir lá mostrar para a pessoa que não é bem assim, que não é assim que funciona, que a gente não é besta, de que a gente tá por cima e de que ela não pode ficar fazendo isso. E muitas vezes são sentimentos, são pensamentos como esse que entram dentro da gente quando a gente é injustiçado. Não sei se já aconteceu com você, mas provavelmente você está vivo, né? Se você está vendo esse vídeo hoje, muitas vezes alguém já deve ter machucado você. Quando a gente fala de relacionamentos, isso é até um pouco mais comum. Muitas vezes você deve ter sofrido num relacionamento. Muitas vezes alguma pessoa deve ter abusado dos seus sentimentos, deve ali ter abusado da sua boa vontade. E aquilo ali, querendo ou não, machucou, magoou você. E aí então você se sente numa posição de injustiçado e então você quer fazer justiça com as suas próprias mãos, você quer retribuir para aquela pessoa e aí você fica com o coração tomado de ódio, tomado de raiva, tomado de ira, para que então, através desses sentimentos, movido por esses sentimentos ruins, você pegue e devolva, retribua para aquela pessoa da mesma forma como ela retribuiu você. E muitas vezes, infelizmente, é o que acontece. Infelizmente, é uma das coisas que é mais comum hoje em dia, é você ter nas pessoas esse sentimento de justiça própria, de querer fazer as coisas com as suas próprias mãos e de querer pagar o mal com o mal. E eu queria te dizer hoje que pagar o mal com o mal não é o caminho, de que pagar o mal com o mal só vai gerar mais mal. Você pode muitas vezes achar que o caminho certo é você retribuir o mal para alguém que te fez mal, mas muito pelo contrário, o ódio ele só gera ódio e nunca vai ter fim. Toda vez que você retribuir o mal com o mal, um outro mal vai ser gerado. E aí cada vez mais um ciclo de ódio, cada vez mais um ciclo da raiva vai continuar se propagando, se propagando, se propagando e nunca vai ter um fim. E muitas vezes a gente acha que a gente vai conseguir parar o mal com o mal, né? Você pode pensar aí no exemplo do carro, quando você está dirigindo, está no trânsito, e aí você buzina, está estressado e buzina para uma pessoa. E aí você tá ali descontando a sua raiva naquela pessoa. E aí eu não sei se você já foi a outra pessoa que levou a buzinada, mas não é algo muito legal. E aí, muitas vezes, quando alguém tá errado no trânsito, né? Muitas vezes, quando alguém tá errado, aí buzina ali pra você, e aí você fica estressado porque a pessoa tá errada e ainda tá buzinando pra você. E você fica
como é que é? E aí você fica com aquele sentimento, aquela indignação dentro de você, e você começa a buzinar, abaixa o vidro, esculhamba o cara, manda ele lá para aquele lugar. E isso é muito perigoso. A gente tem taxas altíssimas de acidentes e de morte no trânsito, principalmente por questões como essa. Porque o mal ele só vai gerar o mal. O ódio ele só vai semear mais ódio no coração de alguém. E toda vez que você for receber esse mal, que a pessoa te der o mal, e aí você for retribuir o mal para essa pessoa, você vai estar alimentando essa corrente. Você vai estar alimentando esse ciclo do ódio e ele não vai ter um fim. E você deve estar pensando assim, beleza, então qual é a solução? Qual é a solução se eu não vou pagar o mal com o mal? E aí o que que eu faço? Você quer que eu faça o que? Não faça nada? Bom, eu queria te trazer uma reflexão, eu queria te trazer uma mensagem de esperança. Aqui no canal a gente fala sobre Jesus e como Deus pode mudar a sua vida. E Jesus ele tem um ensinamento muito bom para gente sobre essas questões, sobre nós sermos prejudicados, nós sermos injustiçados, de que é a gente dar outra face, de que é a gente não pagar o mal com o mal, a gente não ser vencido pelo mal, mas a gente vencer o mal com o bem. É a gente ser a diferença. Às vezes é muito fácil você simplesmente ali ter isso idealizado e tipo, ah, beleza, é só pagar o mal com o bem, mas como é que eu faço isso? A gente faz isso sendo a diferença. A gente paga o mal com o bem a partir do momento em que quando uma pessoa descarregar em você, quando uma pessoa descontar uma raiva, uma frustração, quando ela te tratar de uma forma injusta, quando ela lhe machucar você, ao invés de você dar vazão, dar espaço para os sentimentos negativos que afloram dentro de você na hora, como raiva, ira, ódio, você, ao invés de ser movido por esses sentimentos negativos, você ser movido agora pela paz, ser movido agora pelo Espírito Santo e não deixar com que esses sentimentos contaminem o seu coração, mas de que agora você seja a luz, você seja a diferença em meio às trevas que existem no mundo. E isso que Jesus ele nos convida a ser a luz no mundo, a ser uma cópia de quem Jesus é, a gente poder ser um embaixador do reino de Deus aqui na terra, à medida de que agora a gente dissemina o amor de Deus para as outras pessoas, a partir de que agora a gente leva a esperança com a gente aonde quer que a gente vá. A partir de agora, a gente então tem essa oportunidade de não dar para o mundo aquilo que o mundo nos dá e não ser vencidos pelo mal que existe no mundo, mas de que o bem que habita agora dentro de nós é o responsável, é o que vai mudar, o que vai transformar o mundo. Então, toda vez que vier agora uma situação para você de injustiça, pense que toda vez que você alimentar esse ódio, toda vez que você alimentar uma discussão, toda vez que você alimentar uma briga, uma contenda, cada vez mais ela vai piorar. Cada vez mais ela vai tomar mais força e cada vez mais ela vai se agravar, se alastrar por aí e vai ficar pior. Mas se você for a diferença, se você for ali guiado pelo Espírito Santo, você pode ter certeza de que agora vai ser diferente. De que agora, quando o mal vier, de quando as pessoas vierem pagar o mal para você, você não devolver na medida como elas te pagaram, não prejudicar ela na medida como elas prejudicaram você, mas você agora vai ser a diferença na vida dessas pessoas, porque você vai ser a luz no mundo. Você vai poder brilhar na escuridão a partir de Jesus na sua vida. Então, seja a diferença, quebre o ciclo. Não seja as pessoas que pagam o mal com o mal, mas faça a diferença e pague o mal com o bem. Porque à medida que você paga o mal com o bem, você leva ali o amor de Deus. O amor que um dia se entregou pra gente, se entregou por nós. Deus ele nos ama a tal ponto de que ele, por amar a gente, ele entrega Jesus para se sacrificar por nós. Ele entrega Jesus para se sacrificar por mim e por você. Isso porque ele nos ama. Não para que ele nos amasse, mas porque ele nos amou, ele entregou o seu filho. E aí então Jesus vem. Jesus vem e pensa bem, a gente não merecia.
Nós somos as pessoas que mais deram mal, mais pagaram ali com mal para Deus, mais pecaram, transgrediram contra Ele, a sua santidade e sua justiça. E mesmo assim, Deus ele opta por pagar o nosso mal com o bem. Ele opta em nos resgatar. Ele opta em, como uma forma de amor sacrificial, entregar Jesus para que a partir de Jesus a gente pudesse ser alcançado, a gente pudesse ter a vida eterna. E o nosso maior exemplo sempre vai ser Jesus. Então, toda vez que você estiver numa situação adversa, toda vez que você estiver numa situação um pouco complicada, em que você fica ali um pouco indignado, com raiva e não sabe o que fazer, pense sempre o que Jesus faria. E pode ter certeza que a sua vida vai ficar bem mais complicada, bem mais descomplicada. E bom, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que toda vez que vier uma situação para você, eu não estou dizendo que é fácil, né? Porque a gente sabe que é difícil. Não é porque a gente tem que pagar o mal com o bem que vai ser algo fácil e automático. É tudo um processo, mas eu quero te. A reflexão que você tenha hoje é que quando você estiver enfrentando isso, quando você estiver enfrentando uma situação em que as pessoas te fizeram mal, em que as pessoas te prejudicaram, você não seja tomado pelos sentimentos negativos que vêm no seu coração. Não se deixe ser impulsionado, ser movido pela ira, pela raiva, pelo ódio, mas seja movido pelo amor. Seja movido por Jesus. Olhe para quem Jesus é. Seja consumido pelo seu amor e quebre de uma vez por todas esse ciclo do ódio que vem cada vez mais se alastrando pelo mundo e seja a diferença, seja a luz e a partir da sua vida leve a luz de Jesus para cada vez mais pessoas. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Esse foi mais um vídeo aqui do canal. Se você gostou dos vídeos aqui, eu peço para que você deixe o gostei. Se você não me conhece, convido você a me seguir no meu Instagram, @VictorBandeiras. Lá sempre tem conteúdo, cortes aqui dos vídeos. E se você gostou do vídeo, eu peço para que você se inscreva no canal. Toda segunda-feira, pelo menos quase toda segunda-feira, mas toda semana sem falhar, a gente tem um vídeo novo aqui no canal. Uma mensagem para te trazer esperança, uma mensagem de Deus para você e de que de alguma forma essas mensagens elas possam mudar a sua vida. Eu peço para que se essa mensagem ela te ajudou, se essa mensagem ela falou no seu coração, eu peço para que você compartilhe essa mensagem com uma outra pessoa. Envia para um amigo, para uma pessoa que sempre é ranzinza, aquelas que sempre querem pagar o mal com o mal, aquelas pessoas que sempre estão movidas por raiva e isso acaba mostrando como que o coração delas está. Bom, e se você por um acaso é uma pessoa que sofre disso, sofre com essa raiva, com essa indignação sempre dentro de você e você às vezes não sabe nem o que fazer e talvez se encontre sem esperança e não consiga mais, sabe, ter uma bondade dentro de você, mas você olha para dentro e só consegue ver uma escuridão, não consegue ter esperança em relação a tudo isso. Eu queria te dizer que você tem uma oportunidade em Jesus de ter uma vida totalmente leve, de ter uma vida em que você não é mais dominado pelo fardo da ira, da raiva, você não é mais dominado por esses sentimentos que te impulsionam a cada vez mais estar retribuindo o mal com o mal, mas de que você agora pode ter o próprio Deus que criou os céus e a terra morando, habitando dentro de você. E a partir disso, você pode ter uma vida totalmente ressignificada. Você pode ter um amor irradiando dentro do seu coração. E que a partir desse amor, você não é vencido pelo mal, mas de que agora você vence o mal com o bem. E para você viver tudo isso, é muito simples. Basta você lembrar que a cada instante, a cada momento, Jesus ele está aí à porta do seu coração. Ele bate e ele quer entrar, ele quer viver algo fantástico com você. Ele quer fazer algo novo, ele quer transformar a sua história. Para você viver tudo isso, para você viver uma nova história em Jesus, é muito simples. Basta você abrir para ele poder entrar.